E aí? Mudou agora para essa sala, foi? Ah, tá. Então vamos lá, gente. Bom dia novamente. Dando continuidade, né? Hoje a gente vai começar então a dar início, né? Falar um pouquinho sobre os tipos de ajustamento da Gestalt, em específico o ajustamento neurótico, para que a gente então possa discutir o ciclo do contato, entender, né, o que é o ciclo do contato. Antes de eu começar, eu queria saber, alguém conseguiu fazer a leitura que eu recomendei do ciclo do contato? Não, né? Muito bem, sem problemas. A gente vai discutir então, e aí depois vocês aprofundem na leitura para melhor compreensão. Então, leitura do ciclo do contato, nós temos esses dois livros na biblioteca, tá? Que vocês queiram fazer o aprofundamento, tá? Os dois são do Ponciano Ribeiro, é o mesmo livro, só que em edições diferentes, tá? Então, vamos entender os ajustamentos, né, na perspectiva da Gestalt terapia. Então, a gente entende que para cada tipo de ajustamento, nós vamos ter uma forma de intervenção e uma forma de compreensão desse nosso cliente, ok? Então, nós temos o ajustamento psicótico, nós temos o ajustamento neurótico e nós temos o ajustamento aflitivo. Então, o que seria o ajustamento psicótico? Né? O ajustamento psicótico é quando a pessoa faz, né, um rompimento, né, com esse contato. Alguém assumiu aí o controle, tem alguém mexendo. Deixa eu colocar de novo. Que aí quando alguém assume, os coleguinhas não vêm. Deixa eu pôr de novo aqui. Oi? A internet está assinando. Deixa eu voltar aqui. Sim, voltando. Então, a psicose é o tipo de rompimento, né, que a pessoa faz com o contato, né, o rompimento que ela faz com a realidade, tá? E nós vamos ter uma intervenção diferente, né, por exemplo, do ajustamento neurótico, né? Então, o ajustamento neurótico é a maioria de nós, né? Então, são as pessoas que estão ali dentro de uma neurose, mas que não necessariamente essa neurose vai ter aí um prejuízo muito grande, né? Não que não tenha prejuízo no funcionamento da pessoa, tem, mas não tão grande quanto a realidade, porque aqui na neurose, a pessoa ainda tem contato, né? Ela não rompe com a realidade, ela continua fazendo contato com o meio. Embora, né, esse contato ele esteja ali interrompido, tá? Então, essa interrupção é o que nós efetivamente vamos estar conversando e conhecendo, né, como é essa interrupção, que é justamente os mecanismos neuróticos. Então, a neurose na gestalt terapia é justamente essa forma de funcionar desatualizada, onde a pessoa ficou ali cristalizada em algo, né, em alguma necessidade que ela não fez o fechamento, tá? E temos o ajustamento aflitivo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar nos processos de luto, como separação, perda de emprego, né, perda de um ente querido, né, o luto em geral e várias outras situações, elas são tidas como aflitivas, ou seja, aquela pessoa ali está passando por um grande estresse na vida dela que está mobilizando toda a energia dela para aquilo. Né? Não necessariamente ela tem uma neurose, não necessariamente ela tem ali um transtorno, né? Mas aquela situação que ela está vivenciando ali, naquele momento, está causando grande impacto na vida dela. Então, pode chegar ao nosso consultório alguém com ajustamento psicótico, alguém com ajustamento neurótico e alguém com ajustamento aflitivo.
E eu preciso entender e conhecer cada tipo de funcionamento para que eu possa, então, intervir, tá? Então, se a gente pensar, né, alguém psicótico, né, que eu esteja atendendo, seja dentro do meu consultório ou seja dentro de qualquer outro ramo de atuação, que eu esteja atuando enquanto clínico, e eu atue dentro da perspectiva da Gestalt terapia, eu preciso entender, por exemplo, que a forma de intervir em alguém psicótico é confirmando o que aquela pessoa me diz, né? Como assim, professora? Então, digamos que o psicótico ele está vendo e ouvindo alguma coisa, tá? Então, eu não vou intervir dizendo que aquela pessoa não está vendo ou que ela não está ouvindo, né? Um exemplo, tá? Eu preciso confirmar, né? Eu entendo o que você está vendo, eu entendo o que você está ouvindo, embora eu não veja, embora eu não escute, tá? Então, eu não posso aí ir para uma frustração, tentar colocar essa pessoa contra o que ela está me dizendo, porque eu não vou estar confirmando isso, né? Então, eu tenho que perceber que ela está fora ali do contexto de realidade, ela rompeu, né? Ela não tem ali a distinção de quais são as necessidades dela, ela não sabe o que é o meio, né? Ela está em total estado ali de alienação, tá? Então, para que eu consiga dialogar, para que eu consiga ter um processo de intervenção com essa pessoa que está em surto, por exemplo, ou faz um processo psicótico, é num processo de confirmação, tá? Se eu pensar em alguém com as suas neuroses, né? E aí vamos pensar aqui, alguém, por exemplo, uma pessoa tímida ou uma pessoa ansiosa que chega lá no meu consultório ou em qualquer outro local de atuação clínica com a sua neurose, né? Então, se a gente pensar em uma pessoa que tem timidez, quais são as neuroses dela? De que ela não dá conta, de que ela não é capaz, né? Então, ela vem com um discurso que ela mesma criou, né? E que às vezes é sim confirmado com esse meio, né? E eu tenho que ter uma forma de intervenção, né? Alguém ansioso, ele também tem uma forma de funcionamento, né? Que é baseado ali na sua neurose, né? E aí eu vou ter que ter uma outra forma de intervenção. Então, no funcionamento neurótico, né, quando eu identifico que a pessoa está fazendo um funcionamento, ela faz um ajustamento neurótico, a nossa forma de intervenção é através da frustração. Que tipo de frustração? Né? É uma frustração que a gente chama de frustração habilidosa, que mais lá na frente a gente vai discutir um artigo que ele vai, então, comentar o que seria essa frustração habilidosa. Mas já para a gente adiantar, é como se eu começasse ali, por meio das minhas intervenções, e frustrando aquela pessoa, de que aquilo que ela criou, né, como sendo uma verdade para ela, não necessariamente é uma verdade. Através das minhas intervenções, eu vou proporcionando ali momentos onde ela se depare com a realidade exatamente como ela é, e não a partir daquilo que ela criou, né? Então, vamos pensar em alguém fazendo uma projeção, né? A projeção é uma neurose, a pessoa interrompeu ali e ela está naquele momento, né, fazendo esse mecanismo de defesa neurótico, fazendo uma projeção onde ela começa a colocar a culpa, né, no mundo, né? Então ela começa a fazer as suas projeções. E aí, em cima das minhas intervenções, eu vou fazer, né, uma frustração para que, né, ela consiga se perceber que não é o outro, sim que é ela mesma, né? Então a gente vai frustrando para que ela se perceba e ela traga a responsabilidade para ela mesma sobre aquilo que ela faz ou aquilo que ela deixa de fazer, mas por ela ter um funcionamento projetivo, ela acaba terceirizando esta culpa a terceiros, tá? Então isso é o quê? Uma frustração habilidosa. Vamos fazer uma frustração habilidosa com o psicótico? Não, porque eu não vou conseguir intervir, né? Se eu entendo que ele não tem um funcionamento neurótico, e sim um funcionamento onde ele rompe com a realidade, eu não vou poder frustrar, ele não está ali com percepção daquilo que acontece, né?
Eu preciso fazer uma intervenção a partir de uma confirmação, tá? E alguém que está num processo aflitivo, né, que chega, né, para o atendimento neste mecanismo, né, ela está passando por um processo de luto, por exemplo. Né? O que eu preciso fazer enquanto intervenção? Eu preciso acolher. Essa pessoa, ela precisa de acolhimento, ela precisa de escuta, né? Embora pode chegar alguém com ajustamento aflitivo que tem uma neurose, possa, né? Mas naquele momento o foco não vai ser trabalhar a neurose, é foco trabalhar na aflição. Posteriormente, se ela desejar continuar, né, o processo, a gente intervém na neurose, mas não necessariamente esse vai ser o foco. Toda pessoa que chegar no consultório terá uma neurose? Também não, né? Algumas pessoas terão e outras não, né? Pode ser que alguém chegue com um ajustamento aflitivo, esteja passando ali, por exemplo, um processo de luto, que não necessariamente ela tenha uma neurose, é só realmente aquele processo que ela não está conseguindo lidar. Então, ela está fazendo ali um ajustamento aflitivo. Então, aqui é para a gente entender, né, os tipos de ajustamentos e começar a pensar em formas de intervenção. Então, se a gente pensa em Gestalt terapia, a gente está falando que entre o estímulo e a resposta, por exemplo, que a comportamental utiliza, né, estímulo-resposta, para a Gestalt, nesse meio do caminho entre o estímulo e a resposta, né, existe algo muito importante para o gestaltista, que é a percepção. Né, como o meu cliente percebe as situações. Não só como ele percebe, mas como ele sente, como ele experiencia, como ele vivencia. E isso, né, é muito importante eu reconhecer para o meu processo de intervenção, para o meu processo de relação com este meu cliente, tá? Que onde, a partir disso, que eu vou verificar, né, se ele consegue, por exemplo, ter a percepção das suas necessidades, se ele está encontrando caminho para acessar essas necessidades ou não. Então, como é que o contato ocorre, né? Então, dentro da Gestalt, assim como dentro de todas as abordagens, existem diversos autores com diferentes pensamentos, né? Por exemplo, se a gente vai para a psicanálise, existe só uma psicanálise? Não, né? Então, existe a psicanálise com a intervenção freudiana, junguiana, né, Melanie Klein, e por aí vai. Então, cada um ele tem um tipo, né? É psicanálise, mas tem umas diferençazinhas, né? Assim também, né, dentro da Gestalt, a gente vai encontrar diversos autores com coisas iguais e com as suas diferenças, que é justamente o processo da ciência, né? Toda a ciência ela se desenvolve, né, a partir de uma teoria que alguém cria e que virão outros que vão pegar essa teoria e vão ter outros estudos e outros pensamentos e começam a perceber outras situações, tá? Então, nós temos o Pius, que é o fundador da Gestalt, e temos vários outros a partir do Pius, né, que foram, então, ampliando, né, e discutindo Gestalt terapia. Então, por exemplo, o que a gente vai conversar hoje é sobre contato e dar início ao ciclo do contato. Se vocês forem para a literatura, vocês não vão encontrar uma única definição, tá? Então, existem algumas definições que se assemelham e algumas que se diferenciam, dependendo daquele autor que eu estiver estudando. Então, por exemplo, se eu pensar no contato que eu vou falar agora, né, pode ser que em outros livros vocês encontrem outras definições. Mas o contato, né, como é que ele ocorre? Né? Ele tem um momento onde eu entrando em contato com este ambiente, né, eu vou chamá-lo de pré-contato, né? É aquele primeiro momento que eu entro em contato com este meio, que pode gerar em mim uma necessidade, né? Esta necessidade, se eu identifico qual é essa necessidade, eu vou estar fazendo um contato, né? E posteriormente eu vou fazer uma repressão, ou seja, uma retirada, uma finalização deste contato, tá? Então, vamos só pegar um exemplozinho básico, né? Digamos, você chegando numa sala de aula, você entrando numa sala de aula, a gente pode
colocar como sendo um pré-contato. O que é o contato? Eu entrar em contato com essa sala de aula, né? Eleger uma necessidade, né? Em cima da necessidade que surgiu ali a partir desse meio, aquilo que foi figura, né? Que surgiu neste meio, né? Eu trabalho isso, eu lido com isso e faço o fechamento, tá? Então, o que é fazer o fechamento? É eu me retirar, porque eu já me nutri desse meio, né? Já fechei a gestalt e fui embora. É mais ou menos isso. O que acontece com a pessoa neurótica? Né? A pessoa neurótica, por exemplo, ela vai ficar com esse contato em alguma das suas fases interrompidas, tá? Pode ser que seja na fase do pré-contato, a primeira fase, a fase inicial. Pode ser que seja na fase do contato, de eleger as suas necessidades, identificar as suas necessidades, ou pode ser no seu momento de retirada, tá? As coisas passaram, fechou e ela elaborou, ela ainda está ali no momento da retirada. Então, por exemplo, se a gente pensar numa pessoa tímida, né? Onde é que é a dificuldade dela? É no pré-contato, é no contato ou na retirada? É no pré-contato, né? Então, ela sabe identificar a sua necessidade, o que ela quer, mas ela tem dificuldade de estabelecer este contato com o meio, né? Se a gente pensar no psicótico, né? O psicótico, ele não consegue nem eleger qual é a sua necessidade, tá? Então, entre psicótico e neurótico, a gente sabe que o psicótico não consegue elencar a sua necessidade. O tímido, ele consegue, porque ele está ali dentro da neurose, mas ele tem dificuldade de iniciar, né? O bloqueio, né? O mecanismo de defesa que apresenta e que vem é ali nesse começo. Se a gente pensa numa pessoa ansiosa, né? Onde é que está essa dificuldade, né? A dificuldade do ansioso é no momento de retirada, né? Ele identifica essa necessidade, ele faz contato, mas ele não se retira, ele continua ali naquilo, né? Sem fazer sem se nutrir desse meio, sem ir embora, né? Ele continua ali buscando um fechamento, tá? Então é para a gente entender, né? A partir disso, como é que funciona. Então, o que seria a neurose na visão, né, na concepção da Gestalt terapia? A neurose é como uma doença que surge quando o indivíduo, de alguma forma, interrompe os processos contínuos da vida e se sobrecarrega com tantas situações incompletas que não pode prosseguir satisfatoriamente com o processo de viver, tá? Então, essa é uma definição do Piels, né, onde ele fala que a pessoa ela fica, né, estagnada, ela fica ali com o seu processo, o fluxo da sua vida, né? Então a situação vem, as coisas acontecem e o neurótico ele não consegue lidar com essas coisas que vêm e acontecem, né? Às vezes as coisas acontecem e passam e ele continua ali naquela neurose, continua falando daquilo, né? Que ele não buscou, que ele não conseguiu, na verdade, fazer o fechamento, tá? Então, na semana passada, nós pensamos no exemplo da pandemia, né? Então, algumas pessoas com esse funcionamento neurótico, né, elas não conseguiram lidar com esse momento e não fizeram o fechamento, ou seja, o fechamento de lidar com a situação e começar a retomar a sua vida normalmente com o processo de mudança que teve, que foi a pandemia, e continuar com o fluxo da vida. Então, algumas pessoas ficaram ali, né, adoecidas, né, ficaram, né, e ainda estão, por exemplo, como se ainda estivesse há 1 ano e meio atrás, tá? Então, o que acontece aí, né? Pode ser uma neurose, algumas pessoas podem ter feito um processo psicótico, né? E algumas pessoas também podem ter feito um momento aflitivo, né? Então, quantas e quantas pessoas não pensaram ali em suicídio, né? Então, o suicídio, se a gente pensar, ele está dentro ali daquela categoria da aflição. A pessoa está vivendo
uma grande dor, um grande sofrimento, uma grande aflição e não está sabendo lidar com aquela situação que está causando aquele grande estresse, tá? Então, a ação do Gestalt terapeuta não deve objetivar, atacar, vencer ou superar as resistências. Quando falo em resistência aqui na Gestalt terapia, mecanismos de defesa, entendam como a mesma coisa, tá, gente? Quando o cliente está evitando o contato, mas principalmente torná-las mais conscientes ou figurais, favorecendo o seu uso adaptado à situação do momento. Então, a gente não, dentro da perspectiva da Gestalt, a gente não visa, por exemplo, atacar, né? A pessoa é isso, a pessoa é aquilo, né? Ou você tem que deixar de ser ansioso, você tem que deixar de ser isso ou aquilo, né? O nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é fazer com que a pessoa se perceba mais consciente de como ela funciona, tá? Para que a gente possa, a partir dessa conscientização, proporcionar a melhor forma para essa pessoa, né? Ou seja, favorecer o seu uso adaptado, né, à sua situação atual. Então, o nosso trabalho, acho que inclusive a gente trabalhou bastante isso na semana passada, é esse, tá? O mecanismo de defesa por si só não é bom nem ruim. O uso que o cliente faz dele, né, o seu funcionamento é o que irá caracterizar a sua patologia, tá? Então, o mecanismo que a pessoa utiliza, ela faz isso de uma forma não consciente, claro, né, uma forma não conscientizada, e aí a gente vai ampliar essa consciência para que a pessoa se dê conta, né? Ela entre em contato com a forma que ela está funcionando, que naquele momento, né, a defesa não está deixando ela perceber, ok? Precisamos de contato para sobreviver, né? Com o meio, com os outros, para a realização das nossas necessidades fisiológicas e emocional. Então, as nossas necessidades, a gente se nutre com o meio, né? Nós não somos seres sozinhos, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, e é o meio que vai nutrir as nossas necessidades, né? A gente já conversou sobre as necessidades, é tudo aquilo que eu preciso, seja para satisfazer as minhas necessidades básicas fisiológicas, seja as minhas necessidades emocionais, sociais, todos nós temos necessidades. E quem vai me auxiliar na nutrição, né, na realização dessas necessidades é esse meio, tá? O que é saudável ou não é forjado na relação do contato do ser com o seu campo, né? Ou seja, nessa relação eu-meio. A formação e a destruição de Gestalt, né, é igual ao ajustamento criativo, que é igual ao fluxo contínuo da vida, tá? Então, entrei em contato com esse meio, entrei na sala de aula, fiz contato, formou uma Gestalt, né, que eu vou me nutrir desse meio, vou buscar o fechamento, atender as minhas necessidades, busquei o fechamento, eu me retiro, eu me retraio e a vida segue, o fluxo contínuo da vida continua, eu consegui me ajustar. Né? E quando eu estou no processo aí da neurose, então não há esse retraimento, né? A pessoa, ela faz o contato, mas ela não consegue fazer esse fechamento, tá? Então, o contato é o processo contínuo de reciprocidade em que o homem e o mundo se transformam. Então, eu me nutro desse campo, eu me nutro desse meio, e esse meio também, né, me auxilia no atendimento das minhas necessidades. É uma troca. No desenvolvimento saudável, né, nós fazemos, então, o ajustamento criativo, onde há uma mobilização para a resolução do problema, né, enfrentando, me adaptando, assimilando, ou seja, fazendo fechamento. No desenvolvimento doentio, há uma
disponibilidade de criação de recursos, né? Eu não tenho recursos ali internos, né, para a ação, para lidar com aqueles problemas de maneira efetiva. Então, o que acontece? Eu faço uma interrupção, tá? Então, eu interrompo o meu contato com uma forma de funcionamento, que aí é o que a gente chama de interrupção, o mecanismo de bloqueio, ou resistência, ou mecanismo de defesa, e a gente encontra aí várias nomenclaturas, justamente por conta aí que cada autor, em geral, ele utiliza uma nomenclatura. Mas quando você encontrar mecanismo de defesa, bloqueio de contato, resistência, na perspectiva da Gestalt, tá? É isso, é essa interrupção do contato com o meio, tá? E aí só reparem para não confundir com os conceitos de mecanismos de defesa, de resistência, da psicanálise, que apesar de ser parecido, mas tem aí as suas diferenças, né? Então, tem alguns conceitos que vocês encontram, né, dentro da Gestalt que são parecidos, justamente porque o Pius, ele era psicanalista, né? E daí, posteriormente, né, na sua discordância em algumas coisas com a psicanálise, é que ele, então, cria a Gestalt terapia tendo outras percepções a respeito dessa compreensão aí do comportamento humano, ok? Então, se a gente fala, né, desse ciclo, né, o que é o ciclo normal, né, do contato, né, é o que eu falei, pré-contato, contato e o fechamento ou retração, tá? Basicamente são essas três fases. Embora tenha autores que falem mais algumas fases, né? Tenham contatando, né? E por aí vai. Mas em geral o que eu preciso entender são esses três, que é o básico, tá? Fechamento, retração, a mesma coisa. Retração e fechamento a mesma coisa, que é o se retirar ou retirada, tá? Que é o fechar a gestalt, que é o se retirar daquele contato. Para haver contato, é necessário que apareça algo na fronteira de contato, que é o excitamento do organismo, tá? Então, o que é esse excitamento? É justamente aquilo que vai aparecer no meio, né? Aquilo que vai me excitar, é aquilo que vai provocar a minha necessidade, tá? Então, contato é necessário para haver contato é necessário que apareça algo na fronteira dos contatos, né? Ou seja, entre esse pré-contato e o contato, no meio vai acontecer algo que vai provocar, né? Vai excitar, né, o organismo a se mobilizar para a ação, né? A partir daquela necessidade que surgiu, né? Nessa interação ali com o meio, ok? Com a excitação, inicia-se a formação da Gestalt, né, delineando assim a figura, tá? Movendo-se em direção ao estímulo, expansão ou retração, permeabilidade, plasticidade da fronteira do contato, tá? Daí é o momento que a gente, né, consegue fazer esse ajustamento criativo, né? Algo a ser preservado, ajuste de conservação, algo a ser criado, crescimento e assimilação, tá? Então, digamos, se eu pensar que entrei na sala de aula, né? Comecei a estudar, né? Meu pré-contato, a entrada. Neste contato com esse ambiente, o ambiente poderá excitar o meu organismo para algumas necessidades. Digamos, né, que eu conheci alguém em sala de aula, comecei a namorar, né? Aí eu comecei a querer casar. Então, tudo isso foram o quê? Excitamentos que veio aí, né, que me demandou necessidades, né? Eu quero casar. E aí vou, né, abrir a Gestalt, eu quero casar, né? Então, o que é a minha Gestalt hoje? O que é figura hoje? Hoje eu quero casar. E aí eu caso, né? Fechei a minha Gestalt, resolvi, me ajustei, fui embora, né? E aí
não casei, né? O relacionamento deu errado, deu ruim, terminamos, né? E aí o homem foi embora, não quer mais namorar comigo, mas a gente se vê todo dia na sala de aula, porque a gente estuda junto, mas ele não quer mais namorar e nem casar, né? E aí passaram-se o ano, eu ainda estou sofrendo, ainda estou chorando, ainda estou falando da mesma coisa. Então, o que, que aconteceu aí? Eu não consegui fazer o fechamento, né? Eu não consegui fazer o meu processo de retirada, né? Então, a necessidade já passou, isso nem é mais figura, já era para ter feito o fechamento, tá? Colocado isso para trás e seguido o meu fluxo de vida, que a vida vai continuar, mesmo que o término do namoro tenha dado errado, né? Só que aí eu, na minha neurose, não consigo fazer o fechamento e aí eu estou colocando ainda a culpa pelo fim do relacionamento lá no outro. Então, estou fazendo o quê? Meu modo de funcionamento é um mecanismo, né, de projetivo, né? Eu tenho um funcionamento neurótico projetivo, né? E a minha vida fica aí meio que parada, estagnada, porque minha vida não seguiu. Pode até ter seguido em outros lugares, mas nesse não seguiu e aí eu ainda estou, né, buscando pelo fechamento dessa minha necessidade, tá? Deu para entender, gente? Vitória está se acabando aqui de rir, né, Vitória? Como é? Estou dentro da sua cabeça. Então, é nesse sentido que a gente compreende, né? Então, entender o ciclo do contato, que a gente vai começar a falar dos mecanismos de defesa, justamente o que vai me dar a leitura de quem é essa pessoa que chegou ao atendimento comigo, né? Como é o funcionamento desse meu cliente? O que ele está fazendo, né? De que forma ele está se relacionando com esse meio que não está proporcionando, então, né, o segmento da vida, né, o fluxo, né, ele está ali com as suas interrupções de contato. Eu ampliando essa consciência, né, fazendo com que esse meu cliente encontre novas formas, ele vai encontrar, né, um fechamento e seguir a vida dele, né, parar com essa neurose dele, né, por exemplo, de fazer esse comportamento projetivo, ok? Como é que tá chegando aí, gente? Tá dando para entender? Tá claro? Acho que não tem ninguém me ouvindo hoje, tá só tudo. Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Tá. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre os sistemas de ajustamento, o self, né? E as fronteiras de contato em ação. Então, o self, né? Então, se a gente pensa no self, né, e volta aqui para essa figura, é como se o self, né, fosse aqui, né? Como fosse nós, né? O self é essa interação, né, com esse meio, né? O self é a pessoa que está ali, tá? A gente pode dizer que o self são as interrupções no processo de identificação da necessidade de ir ao encontro do meio e satisfazê-la, e em seguida retornar ao relaxamento. Podem ser caracterizadas como saudáveis, quando for fazer um ajustamento criativo, ou um ajustamento disfuncional, né? Ou ajustamento neurótico, quando eu não consigo fazer esse processo de fechamento. E aí, na verdade, ao invés de fechar, eu fico ali na interrupção do meu contato, ok? Então, na Gestalt terapia, a neurose ela é entendida como um processo. Logo, cada interrupção está ligada a uma sustentação, tá? Não necessariamente esse meu cliente vai ter apenas uma forma de interrupção, ele pode ter mais de uma, tá? Mas, em geral, tem uma que se sobressai, tem um modo de funcionamento ali mais evidente na nossa percepção. Então, o contato é a expressão da vida, permite a renovação através dos ciclos de mudança. O ciclo, tanto na expressão de saúde quanto de bloqueio, retrata o experienciar
existencial, que tornam a realidade presente. A neurose implica na perda da qualidade do contato. Ok? Então, isso vai nos ajudar, né, a ter a compreensão desse nosso cliente a partir dessa nossa interação, a partir dessa relação, né? Em Gestalt terapia a gente fala que diagnóstico ele acontece ao mesmo tempo que já vai acontecendo a sessão, né? É uma forma da gente ter a compreensão desse nosso cliente para eu saber de que forma eu vou estar intervindo, tá? Para cada tipo de ajustamento, né, eu sei como é que funciona, né, esse ajustamento e eu sei também que existem os fatores de cura, né, ou seja, uma forma da gente pensar como retirar, né, ou proporcionar essa pessoa a ter mais reflexões e sair desse modo de funcionamento. O mecanismo saudável faz, então, com que a pessoa consiga fazer uma revisita, né? Revisitar a sua história, ok? Sem que isso cause dor, sem que isso continue aberto ali. Então, ciclo e teoria do contato revelam, assim, o caminho de volta para casa, o caminho árduo da mudança e da cura. Então, se a gente entende, né, o que é o ciclo, que é o ciclo para contato, contato e retirada, né, e a teoria do ciclo, eu entendo como funcionam os mecanismos, é o caminho de volta para casa, tá? Então, qual é o caminho que eu vou proporcionar a esse meu cliente? É entender o que é o ciclo da vida, né? Que entre contato, faço contato, me retiro, as coisas passam, as coisas mudam, né? E a teoria do ciclo vai fazer com que a gente compreenda como ele funciona e com que ele mesmo se perceba como é o modo de funcionamento dele, para que ele funciona daquela forma, né? A serviço do quê? Ele entrando em contato com isso, que no momento ele não consegue por conta do processo psicológico dele, que ele interrompe este contato, e aí ele faz um mecanismo de defesa, que é justamente para não entrar em contato com isso, com que ele não dá conta, né? E aí ele fica ali estagnado, paralisado. Eu trouxe aqui um vídeo para depois a gente, então, dar prosseguimento no ciclo. Eu consigo colocar aqui o vídeo para vocês verem. Ai, não acredito que eu não estou vendo. Tu que não vai ouvir, né? Não tem a caixa de som. Ah, tá aí, né? Tá. Esqueci. Anos que eu trabalho nessa abordagem. Eu Tá sou dando pra ouvir? universitária e supervisora também nessa abordagem, já há alguns anos. E a gente vai estar, então, conversando hoje sobre o conceito de ciclo de contato. No outro vídeo eu falei um pouquinho sobre o que era o contato na Gestalt terapia e a sua importância para o sujeito, para o seu desenvolvimento. E a gente falou que o contato ele tem os desdobramentos, né? Um deles é o ciclo de contato. A ideia de ciclo de contato é que, na verdade, é um movimento que se estabelece na vivência desse contato com o outro, que acontece no mundo. Então, a gente vai ter, dentro do ciclo de contato, algumas etapas. Então, assim, a gente vai ter a construção básica, onde você vai ter o pré-contato, o contato e a retração, que são 3 momentos diferentes. E aí, ao longo dos anos,
Então, essa foi a primeira construção que a gente teve no contato. Então, Paul Guzman, em 1951, estabeleceu, né, na verdade, 4 etapas, onde você tem pré-contato, contato, o contato pleno e a retração, né, que está dentro desse básico do ciclo de contato. E desde então, vários autores propuseram outras etapas do ciclo de contato. Então, vocês, se forem ler sobre o assunto, vocês vão encontrar várias construções sobre o ciclo de contato. Então, a gente vai ter, por exemplo, Zinker, que vai falar de 6 fases do desenvolvimento do contato. A gente vai ter o Polster, que vai falar de 8 fases. A gente tem o Jorge Ponciano Ribeiro, que vai falar de 9 fases do ciclo de contato. Então, diferentes autores inserem algumas etapas, né, dentro dessas básicas, né? Mas a gente vai falar hoje da etapa básica, assim, do ciclo básico, né, para vocês, né, compreenderem o que é o ciclo de contato. E depois vocês podem pesquisar mais sobre o assunto. A gente não vai dizer aqui que existe uma concepção de ciclo de contato certa e outra que é errada, né? Então a gente vai ter esse básico e os desdobramentos que existem pelos diferentes autores, aí fica a critério de cada um, né, se achar que um autor contempla mais ou você se identifica mais com a concepção dele de ciclo de contato do que de outro, tá? Então a gente aqui vai falar do básico e depois vocês pesquisem e vejam se vocês se identificam com alguma outra construção sobre o ciclo de contato. Então, assim, a primeira etapa do ciclo de contato é o pré-contato. O que acontece nessa etapa? O sujeito, ele entra em contato com algo no meio, né, no campo, e se aquilo for do seu interesse, ele pode mobilizar uma energia que vai conduzir ele ao estabelecimento do contato, né? Então, esse contato ele vai ser estabelecido, né? Chega num ponto de confluência, né? De maior união ali entre os sujeitos que estão no contato, e depois vai haver uma retirada dessa energia do contato e cada sujeito seguirá o seu caminho, né? Então, você tem a mobilização da energia, você tem o contato e você tem a retirada da energia desse contato para outras situações e outros investimentos de energia no contato. Então, assim, dentro desse ciclo, você pode ver várias situações de interrupção, né? Que vão ser situações que muitas vezes vão estar relacionadas com os problemas que o sujeito apresenta. Então, por exemplo, você pode ter uma interrupção no ciclo de contato na fase de pré-contato. E aí o que acontece? O sujeito, ele observa algo que ele tem interesse, mas ele não consegue mobilizar energia suficiente para entrar em contato, né? Então, às vezes você pode ter pacientes que você percebe que eles estão ali no consultório, mas você sente que eles não estão inteiros na relação que ele estabelece com você, né? Porque tem pessoas que não conseguem realmente estabelecer um contato de qualidade com o outro, né? Não mobilizam energia para a relação. Então, você vai ter pessoas, por exemplo, a pessoa que é tímida, muitas vezes ela tem dificuldade no pré-contato, que é o de mobilizar a energia para se colocar na relação com o outro. Você tem outras possibilidades de interrupção do contato, né? Então, por exemplo, você pega o psicótico, ele nem identifica qual é a necessidade, né? A pessoa que é tímida, ela identifica a necessidade dela, né? Algo que a interessa, mas ela não consegue mobilizar energia suficiente para o contato. O psicótico, ele nem identifica qual é a necessidade dele, né? Ele não consegue, ali no meio dos estímulos, identificar algo que seja a necessidade dele para mobilizar energia para entrar em contato. Você tem, por exemplo, o ansioso, que ele estabelece esse contato, mas a dificuldade dele é da retirada do contato, né? Então, ele fica ali na relação com o outro, muitas vezes,
e a dificuldade dele é na retirada da energia, né? Então, dependendo de como o sujeito, né, de como a pessoa que se atende estabelece o contato, e em que etapa ela tem a interrupção no ciclo de contato, você vai trabalhar com ela qual é a dificuldade dentro desse processo. Muitas vezes a dificuldade que ela tem dentro desse ciclo estabelece também qual é o problema que ela possui. Tá? Então, trabalhar a interrupção do ciclo de contato é uma das questões que a gente trabalha no setting terapêutico, tá? Através da relação terapêutica, né? Através da fenomenologia ou de técnicas, né? Dentro de um processo a gente vai trabalhando isso. E é claro que o ponto onde ela tem a interrupção nesse ciclo de contato é fruto da história dela, né? Das relações que ela estabeleceu ao longo da vida. E que também é interessante, muitas vezes a gente está trabalhando isso. Além do ciclo de contato, a gente vai ver depois as funções de contato, as disfunções, as fronteiras de contato, tá bom? Aos pouquinhos a gente vai conversando sobre esses desdobramentos. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para dar uma ajuda pra gente. No final ficou alto, né? E aí, como é que chegou até aí, até agora? Deu para entender? Tá confuso? Como é que tá? Vitória, como é que tá aí para ti? Abre o áudio, os colegas ouvirem. Eu ia fazer uma pergunta, na verdade. Pode fazer. Ela estava falando que, dando exemplo, no caso de uma pessoa tímida, como a senhora estava falando, a pessoa identifica o interesse dela, mas não consegue mobilizar energia suficiente. Já o psicótico, né? Ele nem consegue identificar. Como assim ele não consegue identificar? Vamos lá. Por que o psicótico não consegue identificar a sua necessidade? Porque ele está fora da realidade, né? Ele está ouvindo vozes, por exemplo. Ele não sabe o que ele quer, né? Ele está preso neste imaginário, né? Nas vozes que ele está escutando, nas pessoas que ele está vendo. Então, ele não consegue saber, né? Ele não tem um olhar para si, né? Qual é a minha necessidade? Aquilo que eu quero realizar, entendeu? A pessoa que faz o processo psicótico, ela rompe, né? Ali momentaneamente com aquele processo, né, de contato com a realidade. Ela está em psicose, né? Diferente do neurótico. Eu continuo identificando as situações, né? Eu quero casar, eu quero trabalhar, né? Eu quero tal coisa, mas a minha energia não se mobiliza para eu encontrar um namorado, para eu encontrar um emprego, né? Eu sei qual é a minha necessidade. Eu quero casar, não. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero um emprego, mas a pessoa fica naquele funcionamento que não leva ela, né, a realizar aquilo. Um exemplo, né? Então ela não está encontrando energia dentro dela para a ação, para a mobilização. Né? Diferente do psicótico, a pessoa psicótica ela rompe com a realidade, né? Então, a vida fica ali meio que sem sentido, né? Ela não consegue pensar no que ela quer. Eu quero casar, eu quero ter um emprego, por exemplo, né? Ela está falando das pessoas que estão perseguindo ela, das pessoas que ela está vendo, né? Então, o pensamento dela não é para a vida dela, é sim com essas questões que estão ali de alguma forma, né, vindo, né, esses pensamentos que são intrusivos, que acabam, né, entrando no pensamento dele, né, e ela fica só com este contato, né, ela não fica com um contato com o real, com o que efetivamente está acontecendo aqui no meio, né, ela fica com as fantasias, podemos assim dizer. Entendeu? E vocês aí do presencial, aliás, do online?
Como é que tá aí? Tranquilo? Deu para entender até aqui? Estão muito calados hoje. Então, o círculo do contato, né, ele consegue fazer, né, a gente vai identificar, é o nosso instrumento de trabalho, né, uma das possibilidades, tá? Onde vai permitir ser identificado, né, o problema do cliente, né, no ciclo, tá? Então, eu consigo ter uma visão da forma de funcionamento desse meu cliente. Se, por exemplo, identifico o introjetor, sei que a mobilização será, num primeiro momento, a chamada para refletir com ele, né, como ele se movimenta no mundo, né, ou seja, o que é vamos pensar aqui no introjetor, né, a pessoa introjetiva, ela absorve, né, tudo que dizem para ela, né, passam a ser verdades, é como se ela fosse um depósito, né. Então, ela vai lá, deposita, e assim, senhor, sim, senhora, né? Ela só entrejota, internaliza, né? E aquilo passa a ser, né, uma verdade para ela, e ela começa a ficar ali, vamos pensar, parada, estagnada, né? Porque a mãe disse isso, porque o pai disse isso, porque o marido disse isso, né? Então, ela só introjeta, ela só absorve aquilo que o meio diz, né? Mas ela não tem a mobilização, né? Ela não sai para pensar no que é dela, no que é do outro, né? Ela absorve isso como verdade dela, interna, ela introjeta. Ela pode até não discordar, mas ela não se posiciona, ela se cala, né? Ela fica ali parada, né? E aí, na intervenção, se eu identifico que o modo de funcionamento do meu cliente, por exemplo, é esse, qual vai ser a minha intervenção? Né? Justamente ampliar, né? E proporcionar essas reflexões do que o cliente, né, pode fazer em termos de mobilização. Não que a gente vai dizer para ele o que ele vai fazer, a gente não vai dizer, mas a gente vai intervir em situações que levem a esse movimento dele se mobilizar, dele sair de onde ele está. Ok? Então, eu vou trocar aqui o slide para a gente apresentar, então, o ciclo. Deixa eu colocar aqui o outro. Espero que vocês tenham lido. Quem leu provavelmente vai ficar um pouco mais claro, né? Por isso eu pedi que vocês lessem na semana passada. Tem na biblioteca? Tem os dois. Mas é um livro só que em versões diferentes, tá? Então, o ciclo do contato que nós vamos discutir em sala de aula é o ciclo do contato aí do Ponciano Ribeiro, tá? Que são, então, os 9 mecanismos, que é o que a gente tem aí na biblioteca. A gente tem esses 2 livros, que é o mesmo livro, só assim em versões diferentes, tá? Então, o ciclo do contato, né, essa foto aí é o Ponciano Ribeiro. Ponciano Ribeiro é o gestaltista brasileiro, né, um dos mais renomados, né, e mais reconhecidos, né, gestaltistas brasileiros, um dos pioneiros da Gestalt aqui no Brasil, tá? Ele tem diversas obras escritas, né? E a escrita dele é uma escrita bem fácil, né, de se compreender, né, uma leitura fácil da gente entender, tá? Diferente, né, de outros autores, como Zinke, Paul Goodman, o próprio Pius, né, ele já exige um pouco mais, né, de conhecimento, de reflexão, para que a gente entenda as obras dele, tá? Mas aqui, o Ponciano Ribeiro, ele é uma leitura super acessível, né, para a gente estar conhecendo e discutindo. Então, aqui, né, no meio nós temos o self, né, a pessoa, e temos, então, o ciclo, né, que é a forma com que a pessoa vai interagir com esse meio, onde nós já vimos que é o pré-contato, contato e retirada, tá? E aí, quando esse processo é interrompido, né, a pessoa, por exemplo,
faz um processo neurótico, esse contato ele se interrompe, né? Então, ele pode se interromper ou no pré-contato, ou no contato, ou na retirada, tá? E aí, essa interrupção, né, é a forma de funcionamento, é o mecanismo que eu vou utilizar para me defender, né, podemos assim dizer, tá? Então, o Ponciano Ribeiro, ele coloca aí 9 bloqueios, tá? 9 mecanismos, que é a proflexão, retroflexão, egotismo, confluência, fixação, dessensibilização, deflexão, introjeção e projeção, ok? Para cada mecanismo de defesa existe o quê? Um fator de cura, tá? Então, para cada bloqueio, né, existe um fator que vai levar essa pessoa a sair desse bloqueio. Algumas pessoas vão nos procurar justamente porque elas estão aí, né? Em algum momento ela se percebe, né? Que algo não vai bem, que a sua vida está parada, que não está fluindo ou que ela está sofrendo e vai chegar até o psicólogo para que isso seja trabalhado. E aí, digamos que eu identifico, né, esse mecanismo de defesa, esse modo de funcionamento do meu cliente, e aí, então, a minha intervenção, né, identifiquei que ele é um projetivo, eu vou trabalhar, né, na ação para que esse meu cliente, então, né, saia do bloqueio e restaure o seu modo de funcionamento, né, o seu modo de fazer contato com esse meio de forma funcional, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar cada mecanismo de defesa e cada fator de cura para que a gente compreenda melhor. Então, confluência, né? Confluência é um fator, né? Um mecanismo muito bem fácil de ser explicado. Ele em muitos momentos a gente encontra essa definição, né? É uma definição que está dentro do processo de mecanismos de defesa original do Pius, né? O Pius ele fala em 5, tá? Ponciano acrescenta mais alguns e finaliza em 9, tá? Então, o que é a confluência, né? A confluência é um estado de não contato, onde eu não consigo identificar quais são as minhas necessidades e quais são as necessidades do outro. Então, eu me misturo com esse outro, né? Então, eu confluo, né? Eu até coloquei aí uma fotinha dessa mão junta, né? Então, eu não sei, por exemplo, vamos pensar aqui em relacionamento, né? Sabe aquelas pessoas que são confluentes? Que um não sabe o que é dele e o que é do outro, né? Eu não sei se eu gosto de peixe ou se é o meu marido que gosta de peixe, né? Ou seja, fica tudo tão junto e misturado, as pessoas deixam, né, de atender as suas próprias necessidades para atender as necessidades do outro, né? E aí por diversas razões, pode ser por não querer ser rejeitado, pode ser por uma autoestima baixa, e aí cada pessoa, né, ela vai fazer um mecanismo em cima de uma função, tá? E aí qual vai ser a função? Isso vai ser, a cada cliente vai ter uma. E aí eu vou verificar e investigar junto com esse meu cliente. Então, há uma ausência dessa discriminação entre aquilo que é meu e aquilo que é do outro, entre aquilo que é meu e aquilo que é do meio, tá? O mecanismo, então, o fator de cura, na verdade, é a retirada, né? Eu preciso me retirar dessa confluência, definir o que é meu e definir o que é o outro. Não, João, não gosto de peixe. Você gosta de peixe. Um exemplo assim, bem simples, só para a gente ter aí essa compreensão, tá? Aí a pessoa chega no consultório, né? Ela tem esse modo de funcionamento. O que a gente vai perceber? Que ela vai fazer essa forma de funcionar com todo mundo, né? Ela vai fazer isso com a família, ela vai fazer isso nos relacionamentos amorosos e ela vai também tentar fazer isso contigo, né? Então, por exemplo, aquele cliente que te pede opinião, o que ele deve fazer? Em geral, é uma pessoa confluente,
né? Ela não sabe quais são as suas próprias necessidades, ou ela se mistura com esse outro. Ela não sabe o que é dela e o que é do meio. Ela tá ali, ó, junta e misturada, tá? Digamos, né? Ela fez essa pergunta para mim. E aí eu, né, vou frustrá-la habilidosamente. O que você quer fazer? Né? Eu não vou estar dizendo, eu não vou escolher, tem que ser você. Não estou fazendo isso de uma forma grosseira, mas estou devolvendo a pergunta. O que você quer? Se a dificuldade dela é identificar a sua necessidade e eu entrego para ela, eu não estou fazendo ela pensar, eu não estou fazendo ela pensar em qual é, ou identificar qual é o desejo dela, né? Então, o que você quer, qual é o seu desejo, né? Isso aí é um exemplo de uma intervenção na frustração habilidosa, né? Então, todos os mecanismos, né, a gente vai estar intervindo habilidosamente, mas frustrando. O que é frustrar? Eu não vou dar aquilo que esse meu cliente quer, não da forma que ele está me pedindo. Né? A cada atendimento, né, o cliente ele vai estar sempre nos fazendo um pedido. E é nossa, né, faz parte aí do nosso processo, identificar o que está sendo pedido na fala desse nosso cliente, para que a gente possa, então, intervir. Tá? Introjeção também faz parte lá dos mecanismos originais do PILS, né? Incorporação de elementos do meio, ideias e sentimentos, né? Eu já até expliquei ainda há pouco. A mobilização é o fator de cura, tá? E agora, vemos o funcionamento neurótico introjetando coisas que não são do outro e somatizando. Sofre de rinite, dermatite, sinusite, tá? Então, o introjetivo, em geral, né, como ele não consegue falar, né, ele somatiza, né? Ele faz o processo de somatização. Alergias, rinites, dermatites, né, rochuras no corpo, dores aqui, em geral, são manifestações de introjeções. A pessoa está só guardando aquilo que está vindo do meio, não está conseguindo mobilizar energia para se expor, para dizer o que ela quer ou para dizer o que ela não quer, né? Ela só introjeta e não está tendo ali a mobilização, tá? Ela se cala, um exemplo. Deu para entender esses dois mecanismos? Projeção significa atribuir ao meio elementos fantasiados pelo próprio indivíduo, né? Os mecanismos de cura, né? A gente diz que é a ação, né? Então, a projeção é aquilo que é meu, né? Que eu não estou tendo ali a percepção, né? Eu não entro em contato porque o processo está interrompido. E eu projeto no outro. Então, a gente vai frustrar habilidosamente para que essa pessoa se perceba qual é a responsabilidade dela nesse caos todo que está a vida dela. Tá? E que ela pare de projetar. E agora? Vemos o funcionamento neurótico no indivíduo que não sabe lidar com suas emoções e joga no outro as suas frustrações. Tá? Então, aí eu vou trazer ela, né, para a sua própria responsabilidade, ela aprender a lidar com as suas questões, com as suas situações, com as suas não escolhas ou com suas escolhas, né, e se apropriar disso, né, e ao invés de projetar, ela colocar, né, se ver nesse processo aí. Retroflexão, tá? A retroflexão consiste em voltar a si mesmo a energia mobilizada, né, para si, né, aquilo que gostaria de fazer ao outro, tá? Então, as pessoas que têm ali retroflexão, ela
ela vai ao meio, aquilo que ela gostaria de fazer para o outro, né? Então, digamos, ela está com muita raiva do outro, quer bater no outro, né? Mas ela volta essa energia para ela mesma. Então, ela faz com ela aquilo que ela gostaria de fazer com o outro, tá? Então, as pessoas, nesse modelo de funcionamento, a gente observa isso principalmente, né, quando as pessoas se cortam, quando a pessoa faz bruxismo, quando a pessoa fica com aquela fala mental, né? Quer falar para o outro, mas não fala, e aí ela fica falando para ela mesma, né? Aquela fala mental que fica ali se correndo, né? Ela se morde, né? Quando quer, na verdade, morder e atacar o outro, aí ela começa a morder os lábios, por exemplo, né? São movimentos aí de uma retroflexão, tá? Então, qual é, né, o que a gente precisa proporcionar e levar essa pessoa a entrar em contato justamente com esse contato final, né? O que está guardado aí, né? Que raiva é essa que ela não está conseguindo falar, que ela não está conseguindo externalizar, que está se voltando contra ela mesma, tá? Então, o contato final, o indivíduo sinta a si mesmo como sua própria fonte de prazer, nutrindo-se do que quer, sem intermediários, relacionando-se com as pessoas de maneira direta e clara, usando a energia para desfrutar com os outros o prazer do momento. Deflexão permite evitar o contato direto, desviando a energia do seu objeto. Exemplo, desviar o olhar, falar sobre, usar termos técnicos, né? A deflexão é quando, por exemplo, né, a pessoa está falando de algo muito triste e ela fala isso sorrindo, né? Então, o que ela a gente pode pensar ali, né? Há uma deflexão ali, algo não está coerente, né? Ou então, ela está passando por um grande momento de sofrimento, mas ela está lá, mas na verdade não está ela não está entrando em contato com esta dor, né? Ela está defletindo, tá? Então, o trabalho é justamente levar essa pessoa a se conscientizar, né? Ela entrar em contato com isso que está acontecendo com ela e que ela, de uma forma não conscientizada, está fazendo um mecanismo de não entrar em contato com isso, né? Ela deflete, tá? Então, o trabalho é justamente, né, orientar essa pessoa a dar-se conta de si de maneira clara e reflexiva, levando a ficar mais atenta quanto ao que ocorre à sua volta, a se relacionar com as outras pessoas e coisas com mais reciprocidade. Então, é fazer essa pessoa a ter consciência disso. Mas eu perguntei por que eu li e eu tentando não rir, mas eu não conseguia parar com isso. E aí depois parece que, sei lá, virou alguma coisa que parei de rir sobre coisa, né? A minha primeira reação foi automática, foi essa, rir. Eu falo que eu tinha acontecido e rindo. E eu achei muito estranho. Rindo sem sentido, né? Mas depois tu entrou em contato com essa dor, né? Ou continuou no processo de deflexão? Uhum. Ok. Tá, mas aí não necessariamente a gente pode dizer que atuou aí um mecanismo. Foi uma deflexão? Foi, mas não necessariamente, vamos dizer, uma forma de funcionamento sua. Mas naquele momento você fez uma deflexão. Um exemplo, não entrou em contato, mas depois você entrou em contato. Então, ok, né? A gente entende que o processo de luta é um processo de aflição, né? Como eu falei lá, temos psicose, neurose e aflição, né?
Então, digamos, né, que você estivesse falando disso, na clínica, estivesse falando dessa morte, né, a gente iria pelo viés do acolhimento, né? Mas, digamos que esse processo de elaboração, eu percebesse que já é um processo neurótico seu, a forma de funcionamento sua, a gente iria intervir sim, tá? Mas, nesse primeiro momento, quando você recebe a notícia, a gente também entende do processo do luto, né? Que vem, o processo do luto, ele tem fases, né? A primeira fase do luto é negação, né? Negação, a pessoa ela começa a negar que aquilo não é uma verdade, né? Depois vem o processo de barganha, onde ela começa a tentar por culpa, né? Por culpa em si, pelo que aconteceu. Então, assim, ele tem várias fases, são 5 fases, né? Então, na verdade, o que você fez de primeiro, a gente pode dizer que foi um processo de negação, mas depois você entrou em contato, tá? Nesse sentido. Mas o fato na hora, né, esse não contato, né, é isso, né, a gente deflete, tá? Bom, ainda temos mais, eu vou deixar o restante para a semana que vem, né, a gente ainda tem mais 4 para falar, e aí semana que vem a gente dá essa continuidade aí no processo do ciclo do contato. Aí mais uma vez, né, procurem dar uma lida, né, sobre o ciclo do contato, que aí na semana que vem vocês conseguem compreender mais ainda, né, isso que eu estou explicando, né, quando a gente faz a leitura e depois vem para a sala de aula já com essa leitura, a gente consegue até tirar dúvidas, né, porque eu já li e aí eu já fiquei com dúvida. Aí semana que vem, então, a gente finaliza, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, boa semana para vocês e até segunda-feira.